Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse Tadel, por mais uma terça-feira, Deus, onde nós podemos nos reunir, onde podemos fazer prestação de contas, onde nós podemos ver as estratégias, as direções a serem tomadas, as decisões, onde nós podemos nos reorganizar, tudo isso para fazer o melhor. É o dia onde nós recebemos um treinamento especial do Senhor, onde o Senhor fala conosco, o Senhor, Deus, mexe com nossas estruturas, com o objetivo de nos adestrar para fazer a tua obra com excelência. E aqui estão teus servos, Deus, muitos com muito sacrifício, estão nesse lugar, cansados de trabalho, mas alegres por estar na tua presença e poder ser útil na tua obra. Se nós estamos aqui hoje é porque nós somos úteis na obra do Senhor. E nós queremos continuar dessa forma. E cada vez mais colaborando com o Espírito Santo. Para essa obra tão importante, tão preciosa e tão maravilhosa. Obrigado, Jesus. Abençoa a nossa liderança, o pastor Francisco, a pastora Lígia. Abençoa o pastor Israel também. Abençoa a tua igreja, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós estamos desde sábado falando sobre discipulado. Fizemos um treinamento aqui no sábado. Pelo menos eu gostei. E muita gente muitos me falaram, que também gostaram. E ontem, nos nossos cultos, nós demos uma sequência, não no treinamento, mas continuamos abordando o assunto do discipulado e falamos sobre a alegria do discipulado, sobre nós resgatarmos a alegria do discipulado. Por quê? Porque o discipulado, ele é tudo de bom, irmão. Só tem a trazer benefício. O discipulado, quando feito da forma correta, e foi por isso que no sábado nós tratamos dos detalhes, do discipulado, para que todo mundo pratique o discipulado da forma correta. Então, se ele for feito como nós falamos no sábado, ele só tem motivo de alegria, de trazer alegria. Por quê? Porque vai trazer benefício. E agora eu queria falar para vocês aqui sobre a responsabilidade do discípulo para o sucesso do discipulado. A responsabilidade do discípulo para o sucesso do discipulado. Vamos lá. Irmãos, você sabia que se o discipulador não for bom, se ele não for bom discipulador, se o discipulador não for bom, mas o discípulo for alguém que realmente tem responsabilidade como cristão, se realmente ele quer, ele vai se tornar um ótimo cristão e um ótimo discípulo de Jesus.
independente do discipulador dele ser bom ou não. Agora, se o discipulador for muito bom, mas o discípulo não tiver disposto a ser um discípulo de Jesus, o discipulador pode ser bom como for e não vai levar aquele discípulo a ser um bom discípulo de Jesus. Vocês entenderam, irmãos? Ou seja, em outras palavras, eu estou dizendo aqui que no relacionamento de discipulado, o papel do discípulo é mais importante, irmãos. Para o discipulado ter sucesso, o papel do discípulo é fundamental. É mais importante do que o papel do discipulador. Ou seja, se o discipulador for ruim, é possível ter um bom discípulo. Agora, se o discípulo for ruim, pode botar até Deus, que o camarada não se torna um bom discípulo. Entenderam? Nós temos exemplos bíblicos, né? Discipulador de Adão e Eva era Deus, e não deu jeito. Discipulador de Judas era Deus, e não deu jeito. Então, agora, nós temos casos de líderes que eram ruins, péssimos, mas o discípulo foi muito bom. Por exemplo, o caso de Davi com o líder dele, que era Saul. Saul era um péssimo líder, péssimo. Mas Davi estava determinado a ser um homem de Deus, e continuou e não deixou ser influenciado pelas coisas ruins do seu líder. A gente vê na Bíblia, lá em Reis, quando você começa a estudar os reis, aí você vai ver de repente um rei que foi um rei muito bom, mas aí depois ele morre e entra o filho é uma negação, Fulano não fez o que era bom diante de Deus, como o seu pai. Por exemplo, você pega lá o rei Ezequias, Rei Ezequias foi ótimo, mas o filho dele já foi péssimo. Então, é assim que nós precisamos entender que o papel do discípulo é fundamental para o sucesso do discipulado. E melhor que seja assim, irmãos. Sabe por quê? Porque nem todos são discipuladores, mas todos são discípulos. Ou seja, nem todo discípulo é discipulador, mas todo discipulador é discípulo. Pelo menos é para ser. Nós aprendemos sábado que eu só posso discipular alguém se eu estiver sendo discipulado. Se eu não estiver sendo discipulado, eu não vou discipular ninguém. Pelo menos na visão do MDA é assim. Então, em Hebreus 13, 17, nós usamos essa palavra ontem também nos cultos. Ela nos mostra isso que nós estamos falando. Hebreus 13, 17 diz assim: obedecei a vossos guias, aos vossos líderes. Aqui na versão nossa está obedecer a vossos pastores. Mas aqui pode ser aquele que te lidera, aquele que obedeça aquele que está liderando você. A gente pode transformar aqui para discipulador, que pode ser pastor ou não, mas de qualquer forma ele está te pastoreando, ele é um pastor seu, teu discipulador, Então obedecei os vossos guias, sendo-lhes submissos. Aqui está como? Obedeçam seus líderes e façam o que disserem. Aqui ele já mudou a versão líderes. Obedeçam seus líderes e façam o que eles disserem. Sejam submissos a eles. Por quê? Por quê?
Porque eles velam por vós. Né? Aqui está, na minha versão, eles velam por vós. O trabalho deles é cuidar da sua alma. Porque o trabalho dele é cuidar da tua alma, discípulo. E disso eles vão prestar contas. Então ele vai cuidar da tua alma. Obedeça, seja submisso. O seu discipulador, sua discipuladora. Porque ele cuida da tua alma. E eles vão prestar contas. Dê-lhes motivo para trabalhar com alegria. Dê motivo para ele trabalhar com alegria. E não com tristeza. Na minha versão está dizendo assim, para que o façam com alegria e não gemendo. E não gemendo. Pois isso certamente não beneficiaria vocês. Ou seja, se você não der motivo para ele trabalhar com alegria, se você fizer com que ele trabalhe com tristeza com você, cuidando da tua alma com gemidos, com tristeza, com dureza, com aquele peso, porque você não obedece, porque você não é submisso, porque você não faz o que ele diz, ele vai trabalhar gemendo, ele vai trabalhar na tua alma, vai cuidar da tua alma com tristeza, ele não vai cuidar com alegria. E a Bíblia está dizendo que certamente isso não vai beneficiar você. Quem perde é o discípulo. O discipulado não vai ser um sucesso, porém o discipulador, ele fez a parte dele. Quem vai perder com isso é o discípulo. É o discípulo que perde. Irmãos, há muito tempo atrás, Deus falou comigo sobre isso. Há muito tempo atrás. No meu discipulado com o pastor Francisco, eu tinha... Sabe quando o carro anda? Quando o carro anda assim com o freio de mão meio puxado, que ele está andando, mas está andando forçado. O nosso discipulado era um pouco parecido assim. Por quê? Porque havia da minha parte uma resistência para ser ensinado, para ser tratado. Questionava algumas coisas e tal. Eu fazia isso no discipulado ali com ele. Mas um dia eu parei, eu digo, mas espera aí. Eu mesmo estou dificultando para mim mesmo. No momento que o meu líder está tentando me ajudar e eu estou dificultando. Você imagina, eu tinha um irmão que faleceu, mas antes de falecer, ele doente, tinha uns problemas, umas crises que dava de epilepsia nele, e ele ficava muito brabo quando dava crise nele e tal, e ele caía, se batia, e uma vez ligaram para mim que ele estava num pronto-socorro, foi num domingo mesmo, saí aqui do culto e fui atrás dele. Aí eu chego ali aqui perto da Panaí, aquele SPA aqui da Zona Sul, né? Zona Sul. Eu chego lá, me disseram que ele estava lá. Aí eu procuro lá, né? Disseram, não tem, não é. Eu falei, mas é uma pessoa assim. Ah, é um fulano de tal, olha, ele não foi atendido não, ele está ali fora. Falei, mas por que ele não foi atendido? Ele ficou dando cuspindo no médico, querendo bater no enfermeiro, querendo fazer não sei o quê, sabe? Todo mundo pegou, não, vai para lá, ninguém vai te atender não. Aí eu chego lá, ele está lá, morto de bêbado, o rosto todo sanguentado lá, arrebentado lá do lado de fora, sentado lá no chão, lá, babando. Aí eu chego lá, aí eu
Comecei a limpar ele, peguei uma água lá, limpando. A moça lá, a enfermeira, me cedeu lá uma gaze, alguma coisa. Eu limpei o rosto dele, botei ele no carro e levei para casa. Mas por quê? Porque ele estava dificultando que os médicos e os enfermeiros o ajudassem. Quem é o prejudicado? Ele. Ele é o prejudicado. Irmãos, e pior que ele morreu assim. Sofreu uma dessas quedas, teve um baque muito forte. Colocaram ele dentro da ambulância, ele deu um pisão na porta da ambulância, saiu da ambulância, não quis ser atendido, foi para casa. Amanheceu morto. Ninguém nem sabia. Espiritualmente, irmãos, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu diria assim, é uma burrice espiritual. O discípulo que dificulta o trabalho do discipulador que está querendo cuidar da alma dele. O discipulador está querendo cuidar da tua alma. Ou o discípulo acha que ele está perfeito. Tem discípulo que acha que é o bonzão, que é o perfeito, está melhor do que todo mundo e que não precisa ser cuidado de nada. Esse meu irmão falava isso para mim. Ele dizia: quem é doente é tu, rapaz. Ele falava para mim. Eu queria dar o remédio para ele. Ele tinha que tomar, irmãos, um remédio, um Tegretol, um de manhã, um à noite. Você não imagina o que eu fazia para dar um remédio para esse homem. Quando ele descobria que eu estava dando o remédio para ele disfarçado, ou num café, ou num suco, ou numa comida, rapaz, o homem ficava brabo comigo e dizia: tu que é doente, rapaz. Falava para mim. Tem discípulo que age mais ou menos assim, acha que o discipulador é o doente, ele está bem. E aí, quem é que se dá mal nessa? É o discipulador? Rapaz, o discipulador está lá. Então, todos nós que somos discípulos, nós precisamos entender isso, que por mais bom que eu me ache, eu tenho coisas para ser tratado na minha vida. Eu tenho defeitos na minha vida que eu preciso ser tratado. Eu tenho que tomar um chá de Simancol para saber que eu preciso ser tratado. Eu lembro quando o pastor Francisco, vocês estão entendendo agora por que o pastor Francisco sempre dizia para mim: o irmão precisa ser mais humilde. Era por isso. Porque no discipulado tinha aquela resistência, o negócio, a engrenagem ia meio que pesada. Discipulado acontecia, mas assim de uma forma. Aí eu digo: meu Deus, para aí, o que eu estou fazendo? Eu estou atrasando a transformação na minha vida, eu estou atrasando. A partir daquilo ali, irmãos, eu comecei a facilitar tudo. Eu digo: não, eu tenho que facilitar o meu discipulado. Eu tenho que deixar Deus agir na minha vida através da minha liderança. E é isso aqui, irmãos. Se eu dificulto, o meu discipulador ele não vai ter prazer em cuidar da minha alma, em me ensinar, em me corrigir. Quem vai perder sou eu que vou perder. E eu selecionei aqui 2 exemplos bíblicos, irmãos, extremamente importantes. Vamos pegar aqui o caso de Geazi. Naamã, aquele leproso, general, foi pedir ajuda lá de Eliseu. E o profeta disse: olha, vai lá, manda ele dar 7 mergulhos lá no Jordão, para curar essa lepra dele. Aí, Naamã, dificultando as coisas, dizendo: eu vou fazer o que lá? Eu vou no Jordão, lá nós temos rios melhores do que lá, eu vou dar um mergulho. Teve um camarada, um servozinho, teve que chegar com ele e dizer assim:
meu senhor, nós já estamos aqui, meu senhor. Tem dificuldade de tu obedecer a ele e lá dar 7 mergulhinhos? Tu não tem nada a perder, meu senhor. O servo teve que chegar e falar porque o cara estava dificultando a obra de Deus na vida dele. Vai lá, obedece, meu senhor, vai lá. Aí Naamã disse, tá bom, foi. Deu lá os 7 mergulhos, saiu de lá sem lepra, sem nada. A Bíblia diz que ele saiu ali como se fosse um bebê, irmãos. Sua pele limpa. Milagre aconteceu. Muitas das vezes nós impedimos o milagre de Deus na nossa vida, querido, pela dureza do nosso coração, pela resistência. Aí Naamã ficou bom. Aí Naamã todo lá chegou lá com o profeta, o que tu quiseres aí? Olha, eu trouxe muito presente, trouxe ouro, trouxe prata, trouxe vestimentas, trouxe isso. O profeta disse, não quero nada não, pode ir, quero nada. Aí Naamã pegou a comitiva dele, todos os presentes e levou de volta. Aí olha o que diz em 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. Quando Naamã já ia a uma pequena distância, Geazi, o moço de Eliseu, o discípulo de Eliseu, o homem de Deus disse, eis que meu senhor poupou a este sírio, Naamã, não recebendo da mão dele coisa alguma do que trazia. Vive o Senhor que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Foi, pois, Geazi em alcance de Naamã. Este, vendo que alguém corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? Respondeu Geazi, vai, tudo vai bem. Meu senhor me enviou, começou a mentira de Geazi. Já estava mal intencionado, um abismo chama outro abismo, e ele começa a mentir. E diz assim, meu senhor me enviou a dizer-te, eis que agora mesmo primeiro que já mentiu dizendo que Eliseu tinha mandado ele. Depois já vem com uma história mentirosa ainda. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, um talento de prata e 2 mudas de roupa. Disse Naamã. Naamã lá estava alegre, foi curado da lepra. Naamã disse, não tem problema, pode pegar à vontade aí, né? Diz, ser servido de tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou os 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de roupa e pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram adiante de Geazi. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das mãos deles e os depositou na casa, escondeu lá o presente, lá escondido do seu líder, do seu discipulador, e despediu aqueles homens, e eles se foram. Mas ele entrou e pôs-se diante de quem? Diante do seu discipulador lá. Então lhe perguntou Eliseu, de onde vens, Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Geazi tinha oportunidade, estava recebendo a oportunidade de ser abençoado, de ser tratado na cobiça dele, nas mentiras. O profeta já sabia o que ele tinha feito, mas o profeta deu oportunidade para ele se arrepender. E aí, foi para algum lugar? Não, fui para lugar nenhum. Eliseu, porém, lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Era isto ocasião
para receberes prata e roupas olivais, e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Preste atenção, irmãos, nesse discurso aqui de Eliseu. Depois você vai entender o outro exemplo. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença dele leproso. Leproso. Irmãos, o que tem de leproso no meio da igreja, irmãos, você nem imagina. Você nem imagina. Geazi, ele não morreu aqui, ele ficou leproso. O que tem, eu estou dizendo no meio da igreja de um modo geral, não estou falando daqui da comunidade, estou falando de um modo geral. Pessoas que se levantaram contra os seus líderes, pessoas que por cobiça resolveram rachar a igreja, fazer coisas. Agora mesmo, irmão, nós soubemos de uma notícia, só para você ter uma ideia. Pessoas que, talvez você já foi para um show dessas pessoas, tenho certeza que você já ouviu, já cantou, já se alegrou com as músicas dessas pessoas. Não vou falar aqui o nome, mas são pessoas que racharam uma igreja lá nos Estados Unidos. Foram lá para os Estados Unidos, começaram a congregar numa igreja lá de um pastor, e congregaram uns meses, aí vai, conversa com um, conversa com outro, daqui a pouco resolve sair daquela igreja e abrir uma igreja e sai levando quase todo mundo da igreja. Levaram quase todo mundo da igreja do pastor que estava lá, fazendo seu trabalho. Aí chega lá um enviado do capeta mesmo, para trazer confusão lá na igreja. Estão lá, agora estão com uma igreja nos Estados Unidos, está fazendo sucesso entre aspas, irmãos. É uma igreja de leprosos. Diante de Deus, esses líderes estão leprosos, porque o que eles fizeram certamente não tem aprovação de Deus. Não tem, irmãos. Eles podiam muito bem ter saído do jeito que eles entraram, sozinhos, e começado o trabalho deles. Podiam começar lá o trabalho deles. Se não concordava lá com o pastor, amém, seja digno, converse com o pastor, olha, eu creio de uma forma diferente, não dá e tal, então, sabe, eu saio sozinho, deixo as ovelhas lá, sem fazer a cabeça de ninguém, sem causar nenhum racha, mas o problema é a cobiça. Eles querem o ouro e a prata, não quer cavar o seu próprio poço, já quer pegar o poço do outro que está cavado, e aí, irmãos, se torna leproso. Geazi, o Eliseu não, Eliseu podia receber, irmão, esse presente, não teria problema nenhum, se Eliseu recebesse, mas ele não sentiu de receber, não quis receber, pronto. Agora, seria justo ele receber, mas Geazi não era justo receber. A atitude de Geazi foi uma atitude errada, foi uma atitude realmente reprovável. Porém, ele podia ainda se dar bem, se quando Eliseu chegou com ele e falou: para onde tu foste? Você saiu? Se Geazi dissesse assim: meu Senhor, me perdoe, eu fiz algo errado, meu Senhor, fiz algo errado, eu cobicei aqueles presentes, na fraqueza eu fui atrás, mas meu Senhor, eu estou disposto agora a ir lá e devolver assim, assado. Eliseu podia até dizer assim: olha, Geazi, realmente o que você fez está errado, mas a sua atitude agora é uma atitude louvável, de arrependimento. Podia ser assim.
Você lembra, irmãos, de um rei, me fugiu o nome do camarada que fez coisas horríveis, Manassés, né? Isso, exatamente, o rei Manassés. Rapaz, o rei Manassés fez, querido, você lê, esse camarada, ele provocou a ira de Deus, ele foi um dos piores reis, levou o povo a abandonar Deus e se prostituir com outros deuses. Esse homem fez coisas horríveis. Deus entregou Manassés na mão do inimigo. Quando Manassés estava numa situação difícil, sabe o que ele fez? Ele se humilhou a Deus, se humilhou para Deus. Irmãos, na mesma hora, Deus deu livramento para Manassés. Deus já falou assim: o que eu posso fazer contra ele? Irmãos, está na Bíblia, o próprio Deus, era como se Deus estivesse sendo cobrado de arrebentar com ele, e o próprio Deus disse: eu não posso mais fazer nada contra ele. Olha, ele está chorando, ele está arrependido. O que eu posso fazer com ele? A não ser coisas boas. E foi o que Deus começou a fazer na vida de Manassés, um monte de coisas boas, por causa do arrependimento dele. Esse é o coração de Deus. Esse é o coração que deve ser do discipulador. O discipulador é aquele camarada como um pai com o filho. Quando o filho se arrepende verdadeiramente, tem uma atitude de arrependimento, o pai e a mãe precisam valorizar essa atitude do filho. A mesma coisa quando se fala em discipulado. A atitude do discípulo de reconhecer o seu erro, de decidir mudar, de pedir perdão e obedecer, é uma atitude extremamente louvável, é extremamente superior ao seu pecado. Mas não foi o que Geazi fez. O resultado, que Geazi ficou leproso, irmãos. Continuou a vida dele, mas leproso. Infelizmente, essa lepra, ela tem atingido muita gente que não tem facilitado, que não tem deixado ser tratado por Deus. Eu quero te mostrar um exemplo contrário, que é o caso de Davi. Todo mundo sabe o que Davi fez. Davi pecou, né, lá com Batseba, né, adulterou, cometeu assassinato. Foi um pecado atrás do outro, né, um abismo chamando outro abismo. Aquilo que começou com uma olhadinha, né, virou desejo e virou ato ali de pecado. Aí veio a gravidez, aí veio uma trama para matar o marido da mulher, e aí o negócio cada vez piorou. Davi fez coisa terrível. E aí Deus resolve tratar com Davi. 2 Samuel 12:1 diz assim: o Senhor, pois, enviou Natã a Davi. O profeta foi lá com Davi. E entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço. E ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e esse, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Versículo 5: então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque
fez tal coisa e não teve compaixão. O próprio rei, ele mesmo, Davi, ele mesmo decretou a morte dele. Palavra de rei, meu amigo, não pode voltar atrás. Só Deus podia tirar essa sentença de morte que o próprio Davi deu para ele, sem saber que era para ele. Digno de morte, vai morrer. Natan, esse camarada vai morrer. O rei falou, ele vai ter que cumprir. Esse camarada vai morrer. Então disse Natan, versículo 7, a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o heteu mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz deste sol. Pois tu fizeste no oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e à luz do sol. Deus, através do profeta, pegou pesado com Davi. Vai acontecer, pá. Irmão, Davi poderia se revoltar ali. Não é bem assim não. Não, que negócio é esse? Não, isso está errado. Sabe? Tem muita gente que faz assim, irmãos. Tem muitos discípulos que agem dessa forma. Não aceita a correção. O pecado está nos olhos, mas não aceita. Dificulta para o discipulador. O discipulador está ali tentando ajudá-lo. A discipuladora está tentando ajudar. O pastor, a pastora, seja lá quem for, ele está tentando ajudar. Mas a pessoa resiste. Davi poderia fazer, ele era o rei, irmãos. Ele era o rei. O camarada poderosíssimo. Poderia até mandar matar o profeta, podia pegar o profeta, chamava os guardas, bota ele num cárcere. Davi podia fazer isso. Só que Davi, irmãos, Davi é o mesmo cara que tinha um líder terrível sobre ele, mas mesmo assim ele se manteve homem de Deus. Mesmo assim ele seguiu a direção de Deus para a vida dele. Mesmo assim ele não ousou levantar a mão contra o seu líder, mesmo o seu líder sendo um homem perverso como era Saul. Davi era esse homem. E quando o profeta chega lá e confronta ele, o que Davi faz? Versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Imediatamente Natã volta para Davi e diz: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Irmãos, calou o profeta. Calou. O profeta fez um discurso, assim, porque você fez isso, você fez aquilo, você Aí Davi disse: pequei, eu pequei contra o meu Senhor. Só isso. Davi só falou isso. Calou o profeta.
profeta não tinha outra coisa para falar, a não ser dizer: olha, o Senhor perdoou o teu pecado. Alguém pode dizer assim: mas foi muito fácil. Cara, Deus já perdoou. Fez um discurso todo que o camarada... E só porque o cara reconheceu que pecou, Deus perdoa, é muito fácil. Mas é fácil assim mesmo, irmão. É fácil. É tão fácil, assim, desse jeito mesmo, que Jonas... Você lembra do Jonas? Aquele que engoliu um grande peixe. Lembra dele? Foi o contrário, né? Queria ver se você estava atento. Mas tem uns amazonenses que engolem uns peixes aí. O Jonas não quis atender, irmãos, o chamado de Deus. Sabe por quê? Você sabe por que Jonas não quis atender? Quem sabe dizer por que o Jonas não quis atender a Deus? Ele não quis atender a Deus porque ele achava que ele ia passar vergonha. Eu vou lá, vou falar tudo que tu disseste para eu falar, aí daqui a pouco eles vão se arrepender e tu não vai fazer nada com eles. Foi esse o motivo de Jonas não querer ir lá, irmão, porque ele conhecia Deus, ele achava que ele ia pagar um mico lá, porque ele ia chegar lá e ele ia fazer o discurso, ia dizer: olha, vão morrer, todos vão morrer, porque vocês fizeram isso, porque vocês se rebelaram contra Deus, porque não sei o que, eu ia fazer isso, e aí eles iam fazer o quê? Se arrepender. Aí quem ia ficar com cara de taxa era eu, porque tu ia perdoar todo mundo. Então não vou. Foi esse o motivo, irmão, de Jonas não querer atender. Porque Deus é assim. Deus, queridos, Ele pesa sobre o rebelde. Pesa. Como a lepra foi para Geazi. Mas Deus é extremamente misericordioso com aquele que se deixa tratar. Com aquele que é, sabe, que é maleável, que é humilde, que reconhece os seus erros, que é ensinável. Então um discípulo inteligente, um discípulo sábio, é aquele discípulo que a gente chama de discípulo torneira velha. Você já ouviu falar no discípulo torneira velha? Torneira velha, irmão, é aquela que você tenta fechar, mas você aperta, mas ela está sempre vazando, sempre vazando. O discípulo torneira velha é aquele que o discipulador não precisa espremer, sabe? Não precisa, ele vai e abre logo, ele chega e fala. O discipulador faz assim, ó, pá, aí ele já vai logo fazendo tudo. O discipulador parece só tira a tampa assim, ó, pá, aí ele sai falando tudo. Ele já sai falando tudo, conta tudo com detalhes e tal, e pede perdão e reconhece o erro. Aí o discipulador diz: olha, faz assim, pode deixar, eu vou fazer assim, vai ser desse jeito. Esse é o discípulo sábio, é o camarada que cresce. Foi assim, irmãos, que eu cresci. Eu parei, eu digo: meu Deus, como eu estou sendo burro. Eu entendi que eu estava sendo burro, irmãos. Que eu estava sendo um crente burro, que eu estava dificultando o meu próprio tratamento. Eu digo: o que eu estou fazendo? O pastor Francisco é um homem de Deus, a vida dele já está feita, ele não vai perder nada se eu dificultar aqui, quem vai perder sou eu. Eu é que vou perder. O discípulo, ele que é o responsável pelo sucesso no discipulado, irmãos. É você, somos nós. Você quer crescer, presta atenção, você quer crescer sendo levantado por Deus. Essa é a atitude que você tem que ter. Agora, quer crescer levantado pelo homem, aí você busca agradar o homem e desagradar a Deus.
Infelizmente, tem muita gente aí que está leprosa e é levantada pelo homem, mas não é levantado por Deus. Pastor, mas como? Como que isso é possível, pastor? Pastor, isso é possível? Pode ser que alguém que é rebelde a Deus, alguém que não segue e é levantado? Como é que pode? Será que isso é possível? O que você acha, irmão? Oi? É? Olha o que diz Mateus 7, 21. A partir do versículo 21. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse sim entrará. Olha o 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Profeta, o cara é profeta. Olha lá, uma multidão vai atrás dele. O cara está profetizando, não sei o que, papapá, profetiza ali, profetiza aqui, e uma multidão atraindo o camarada. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome expelimos demônios. O camarada está lá, dando ordem, os demônios saem. E tal, né? E em teu nome fizemos muitos milagres. Irmãos, o camarada está leproso, mas ele pode fazer muitos milagres. Espiritualmente é possível. O dom, irmãos, é imerecido. Ninguém merece o dom, Deus dá para quem Ele quer. E é irrevogável. Mas o que leva alguém à salvação não é dom, é caráter. O problema é que o povo, as pessoas valorizam quem tem dom e não quem tem caráter. O dom atrai os homens. O dom atrai homens. Tem um monte de gente correndo atrás de quem tem dom. O cara ora, toda curada, arrasta multidões. Aí o camarada que tem caráter está ralando lá. Está ralando. Mas quem tem dom atrai multidões. Só que quem atrai Deus, a presença de Deus, é quem tem caráter. Não é quem tem dom. Não é dom que o dom pode impressionar os homens, mas a Deus não impressiona. O que impressiona a Deus é o caráter. O que Deus falou para Satanás a respeito de Jó? Deus não falou nada, nem tocou em dom, nada. Só fez dizer para Satanás: tu viste o meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto e que se desvia do mal. É isso que atrai Deus. É isso que mexe com Deus, irmãos. E o discípulo, muitas das vezes por causa do dom, às vezes o dom atrapalha o tratamento dele. A discípula, muitas das vezes o dom atrapalha. Eu me lembro de uma profetisa aqui da cidade, não vou também citar o nome, que muita gente ia lá atrás dela, ia lá na casa dela. Ela era membro de uma igreja, e ela recebia lá um monte de gente, porque ela tinha um dom de profecia. Ia lá toda semana, muita gente lá. Sabe o que aconteceu? Ela deixou a igreja dela e abriu uma igreja para ela, só por causa do dom, pegando gente de outras igrejas. Deus não edifica ministério em cima de dom. Deus edifica ministério em cima de caráter. Tem muita gente sendo levantada, líderes, sendo levantado pastores, bispo, apóstolo, só por causa de dom. Está errado. Está errado. Deus não levanta ninguém por causa de dom.
que Deus levanta por causa de caráter, de vida transformada. Jesus diz, eles falam, em teu nome fizemos muitos milagres. Olha o que Jesus fala no versículo 23. Então lhes direi claramente, como está aí, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Camarada curou enfermo, expulsou demônios, fez muito milagre, talvez até tenha ressuscitado mortos, mas não tem caráter. Jesus diz, olha, eu nunca sequer te conheci, sequer, arreda, afasta, não tem parte comigo, aparta-te de mim, vós que praticais iniquidade. Sabe, queridos, você quer ser um discípulo sábio, você quer crescer no reino de Deus, seja tratável. Não importa o pecado que você tem, não importa as práticas que você tem, mas se você reconhecer que você precisa ser tratado, e se você deixar ser tratado, você pode ter certeza que você já vai começar muito bem, e Deus vai transformar a tua vida, e você vai ser um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, muito ousado pelo Senhor, pode ter certeza disso. Esse é o segredo, irmãos, do sucesso do teu discipulado. Esse é o segredo para você ser um cristão de sucesso, em nome de Jesus. Fique de pé, aleluia.